Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma semana abençoada, onde estaremos fazendo o comentário da revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Com muita satisfação, irmãos, estamos começando um novo trimestre. E nesse trimestre vamos estudar esta lição que eu estou apresentando aqui. Muito bem, esta lição, a lição de adultos, e o título dela, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Uma lição vai tratar então do querigma, que é justamente o anúncio do Evangelho e da volta de Cristo. Ok, esta lição, meus queridos, ela está sendo comentada pelo pastor Wagner Gabi, que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba. Também é conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD. Algumas obras desse pastor As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus. Todas essas obras publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, como sempre, um mestre aí para trazer mais uma temática para nós discutirmos ao longo desse trimestre. Eu sou o pastor Walter Pereira, comento esta lição semanalmente e todos os nossos comentários das lições, esses comentários são feitos em 10 proposições, 10 tópicos que nós fornecemos para os irmãos. Por isso, o nome do nosso canal, Escola Bíblica Complementar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe aí o seu like se você gostar, se não gostar, deixa o dislike, não tem problema, né? E também faça o seu comentário e compartilhe esta lição com outras pessoas. E é importante você informar para essas pessoas que elas localizem o vídeo no YouTube e se inscrevam, porque isso ajuda o canal, né? E você fazendo isso, o canal tem mais visualizações, essas visualizações são computadas, pelo YouTube, e o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai então divulgar para mais pessoas. Então, quem ganha é o reino de Deus com tudo isso e pessoas que precisam de uma palavra genuína, uma palavra autêntica, uma palavra verdadeira. Muito bem. Então, meus queridos, nós vamos ao nosso comentário. A lição de hoje é a lição número 1 para 1º de outubro de 2023. Título da nossa lição, A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O nosso texto áureo nos diz assim: E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. A verdade prática nos diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 a 18, que são textos oficiais da grande comissão de Jesus aos seus discípulos. Então, leiamos a palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nossa revista, como as demais, ela consta de uma introdução. O primeiro tópico, o comentarista vai estar falando sobre a grande comissão, e aí dentro desse tópico ele vai explicar o que é a grande comissão,
vai falar sobre a questão cultural, vai falar da ordem de fazer discípulos em todas as nações e também falar sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Depois nós temos o segundo tópico, que o comentarista estará falando sobre missões transculturais, missões que são feitas fora do nosso país. Dentro deste tópico, o conceito de missões transculturais, visão transcultural da Bíblia, barreiras nas missões transculturais. Pronto. E aí o terceiro tópico vai tratar sobre visão global do Evangelho no mundo. Subtópico 1, evangelização e discipulado. Subtópico 2, arrependimento e capacitação do Espírito. E, por fim, então, uma conclusão onde o comentarista faz um fechamento da lição. Muito bem, queridos, a nossa proposta, como falei aqui inicialmente, é comentar a lição em 10 tópicos. Eu leio toda a lição, vou tirando pontos ali, que não estão às vezes como um tópico da lição, e vou construindo esses 10 tópicos que podem te dar aí uma orientação para quem quer dar uma aula complementar ou no seu estudo, você quer complementarizar, pode ser que tenha algum tópico aqui que não está na lição e, claro, sempre ajudando o conteúdo. Muito bem, queridos, eu senti um pouco de dificuldade, com todo respeito, aqui com o título da lição, porque aqui fala sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Talvez eu não tenha entendido bem a proposta do autor, porque toda vez que nós falamos em etnocentrismo, nós olhamos o lado negativo do etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Quando a etnia ela se torna o centro de tudo e todos os demais estão errados. Nós temos, por exemplo, Estado Islâmico aí no mundo. Quem não é do Estado Islâmico, eles estão degolando. Então, não funciona assim. Não é? A visão etnocêntrica é uma visão onde apenas aquela ideia é correta e de forma radical e as outras não são admitidas. Então, eu entendo que o nosso mestre aqui não esteja falando nesse sentido. Mas o nosso comentário vai se voltar sobre a grande comissão, porque a grande comissão é a ordem de se pregar o evangelho. E este evangelho é para todas as pessoas, em todo o mundo, independentemente da condição social, independentemente da sua cultura. Uma coisa nós entendemos, é que a Bíblia ela tem o seu posicionamento ético-moral e ela não se submete a uma cultura. Aí tudo bem. Por exemplo, existe uma cultura onde as pessoas, um homem pode casar com várias mulheres, as mulheres com vários homens, e biblicamente isso não é admissível. Então, mesmo que nós cheguemos nesse país, nessa nação, nessa etnia, nós vamos ter que fatalmente ir contra aquela cultura. Mas eu não colocaria que a nossa visão é uma visão etnocêntrica. Fica aqui a minha crítica como alguém que de repente não entendeu a visão, porque quando eu li toda a lição eu não vejo o autor se inclinando para isso, para apenas dizer que nós estamos certos e o mundo todo está errado, Até porque nós pertencemos a uma denominação, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas existem outras denominações sérias, onde tem crentes salvos que irão morar no céu também. Então, eu creio que não seja este enfoque, porque não é assim que a lição está tratando. Muito bem, então eu quero fornecer aqui os 10 tópicos, trabalhando o que eu encontrei no conteúdo aqui da nossa lição. Bom, o primeiro tópico que eu anotei é a grande comissão para todo mundo. Isso nós vemos aqui em Marcos 16:15, que é o nosso texto áureo, onde Jesus diz assim: ide por todo o mundo. Todo mundo é todo mundo, não só o Brasil, não só os Estados Unidos, não só os países da Europa, não só os países da Ásia, mas onde existir uma criatura de Deus, onde existir uma pessoa, este evangelho tem que chegar lá, porque o evangelho é para todo o mundo, pensando aqui em nações, tribos, línguas e etc.
não é? Também Mateus 28, a partir do versículo 19, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos também que quando Deus fala com Abraão, chama Abraão lá de Ur dos Caldeus e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma bênção, Abraão, para todas as famílias da terra. Então, meus queridos, em primeiro lugar, é importante que a gente diga na nossa classe e que a gente entenda que a pregação do Evangelho não é algo restrito a algumas pessoas. A pregação do Evangelho não tolera a discriminação. Não, todo mundo deve ouvir o Evangelho. Não só os países ricos, mas também os países pobres. Mas também não só os países pobres, também os países ricos. Jesus mandou pregar o Evangelho em todo o mundo. Ele, em Atos 1:8, ele diz aos discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, centro da adoração, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o nosso primeiro tópico. O segundo tópico é que esta grande comissão é para toda criatura. Não é? Eu falo aqui no primeiro tópico que a grande comissão é para todo mundo, eu estou me referindo geograficamente, né? Agora eu estou falando que esta pregação, esta grande comissão é para toda criatura. Ide por todo o mundo, primeiro tópico, e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é uma menção aos homens que receberão essa palavra. Esta palavra é para o homem, esta palavra é para a mulher, esta palavra é para aquele que é solteiro, esta palavra é para os casados, esta palavra é para os pais, é para as mães, é para os filhos, esta palavra é para as nossas famílias, esta palavra é para o homem rico, é para o homem pobre, é para aquele que ocupa uma alta posição no status social, para aquele que ocupa uma posição baixa no status social. Esta pregação é para as pessoas que têm saúde, para os que são doentes. Enfim, esta pregação é para todos. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Então, esta grande comissão, em primeiro lugar, é para todo mundo. Em segundo lugar, para toda criatura. Nunca olhe para alguém e subestime esta pessoa. Esta palavra é uma palavra de Deus que eu sinto no meu coração de falar agora. Existem pessoas que nós olhamos e dizemos: esta pessoa é muito difícil para o evangelho, esta pessoa zomba de Deus, esta pessoa atingiu um nível de decadência moral que ninguém consegue mais salvá-la. Não subestime o poder de Deus. Deus pode salvar o seu esposo, ainda que você julgue que ele tem um coração duríssimo. Deus pode salvar a sua esposa, pode salvar o seu filho que está no último estágio das drogas, pode salvar a qualquer pessoa. O Evangelho veio para resgatar o homem perdido. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em terceiro lugar, meus amados, eu enumerei aqui a grande comissão em todo o tempo. Há um tempo para a pregação do Evangelho? Não. O Evangelho deve ser pregado em todo o tempo, para todas as nações, para todas as criaturas e em todo o tempo. Paulo dá uma palavra a Timóteo no capítulo 4, versículo 2 da sua segunda carta a Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, pregue esta palavra, instes a tempo e fora de tempo. Olha, seja insistente, a tempo e fora de tempo. Deus, ele tem urgência em alcançar as vidas. Deus tem urgência, não é,
em que o seu filho volte para arrebatar a sua igreja. Mas, meus queridos, estas coisas estão também conectadas à divulgação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela não é algo que nós devemos fazer em qualquer tempo, de qualquer maneira. A pregação do Evangelho, ela é urgente, é uma mensagem urgente. O nosso mundo está caminhando para o abismo e nós precisamos correr para tentar arrebatar algumas pessoas do fogo. A mensagem de Paulo a Timóteo é: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então, a grande comissão em todo o tempo. Nós temos irmãos aqui na nossa congregação que evangelizam de madrugada e têm alcançado vidas, não é? Muitas vezes há evangelismos aqui pela manhã, há evangelismos à tarde, há evangelismos à noite. Todos os departamentos da nossa igreja estão comprometidos com a evangelização. Crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, toda a igreja que é departamentalizada, e nós temos dito a esses departamentos, pelo menos uma vez por semana, vocês devem fazer um culto em uma casa, e esse culto tem cunho evangelístico, porque nós vemos que é já a última hora, e esta grande comissão é para ser realizada em todo o tempo. Muito bem. Quarto lugar, eu enumerei aqui a grande comissão e o déficit de ceifeiros. Muito bem, meus irmãos, isso aqui é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que nós temos muitas pessoas precisando ouvir a palavra, nós temos poucas pessoas dispostas a divulgar a palavra. É então um paradoxo. Mateus 9, 37 e 38, Jesus disse assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, às vezes, a gente fica lutando para poder ter obreiros, né? Para poder atender a demanda da igreja e tudo mais. Mas, meus queridos, é uma ilusão, porque a seara é grande, disse Jesus, e poucos são os ceifeiros. Eu ouvi uma estatística que balançou o nosso coração. Eu fazia faculdade de teologia e tinha um professor de evangelismo e discipulado. E ele nos trouxe uma estatística entre os evangélicos, obviamente, e ele disse que apenas 10% da igreja trabalha e 90% apenas consome. Infelizmente, né? Às vezes as igrejas criam um departamento de evangelismo entendendo que somente aquele grupinho é que deve evangelizar. E é um erro. O evangelismo é do pastor ao último membro da igreja. Todos nós que recebemos Jesus, que nascemos de novo, nós temos que ser uma fonte de evangelização. Nós temos que ser uma Bíblia aberta para o mundo, né? Então, cada crente, um evangelista, cada crente, um ganhador de alma. Mas, infelizmente, né, Jesus deu esta palavra, que são palavras reais, palavras que correspondem à realidade, e aconteceu nos dias de Jesus. Eu até diria que esse versículo, se Jesus fosse citar hoje, eu acho que ele citaria um pouquinho diferente. Ele ia dizer assim: a seara é grandíssima e pouquíssimos são os obreiros. A seara aumentou e o número de obreiros diminuiu, infelizmente. Muito bem. Quinto lugar, chegamos no meio do nosso comentário. A grande comissão e a capacitação do Espírito Santo. Vamos ver o primeiro tópico da nossa lição e subtópico 4, que fala sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. O comentarista nos diz: para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, a mensagem que nós pregamos é uma mensagem especial, é uma mensagem de revelação e uma mensagem de poder. E esta palavra só terá
resultado eficiente e, aumentando mais, resultado eficaz, se ela for anunciada no poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava tensionando com isso? A intenção do Senhor é que eles fossem cheios do Espírito Santo para depois sair pregando o Evangelho. Porque uma pregação de Evangelho vazia do Espírito Santo, irmãos, ela é uma pregação árida. Ela é uma pregação que não convence ninguém, porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é o bom pregador, não é o homem que fala bonito. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a transmissão da palavra, ela tem que ser no poder do Espírito Santo. Paulo disse aos irmãos em Corinto, ele disse: quando eu fui ter convosco, não fui ter com sublimidade de palavras, né? Mas eu fui ter com palavras de poder. Né? A minha pregação, né, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, um crente sem o poder do Espírito Santo, ele não pode ser produtivo, não pode ser fecundo, não pode ter resultados extraordinários. Que Deus nos ajude, nos encha do Espírito Santo, nos capacite para que a nossa palavra seja uma palavra de poder, porque ela não pode ficar presa simplesmente na memória, no intelecto do homem. Ela tem que descer ao coração e produzir fruto para a glória de Deus. Então, aqui, relembrando para os irmãos, nós falamos que a grande comissão é para todo mundo, estamos falando do mundo geográfico. Em segundo lugar, a grande comissão é para toda criatura. Eu não tenho direito de fazer seleção de quem vai ouvir a palavra, quem vai deixar de ouvir, não. Este evangelho é para toda criatura. Terceiro lugar, a grande comissão feita em todo o tempo, não é apenas aos domingos ou apenas durante o dia, mas a grande comissão é realizada em todo o tempo porque há uma urgência na transmissão do evangelho. Quarto lugar, a grande comissão e o déficit de ceifeiros. Há uma grande plantação a ser colhida, mas há poucos trabalhadores para colher esta plantação. Jesus disse que a seara, ou seja, a grande plantação de trigo, possivelmente, era muito grande, mas poucos os ceifeiros, né, que são os especialistas em colher, né? E nós temos então aí uma demanda muito grande. Jesus se referia ao mundo, né? O mundo, Jesus disse que a seara, né, está branca, né? Está branca para a ceifa, né? Está madura para a ceifa. Mas onde estão os trabalhadores para esta seara? Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Quinto lugar, nós falamos que a grande comissão, ela depende da capacitação do Espírito Santo. O Senhor quer ser um pregador da palavra, um evangelista que evangeliza as pessoas, peça ao Senhor a ajuda do Espírito Santo. Prosseguindo, o sexto ponto eu coloquei: a grande comissão deve ser cristocêntrica. Olha, irmãos, a palavra que nós temos que pregar não é o que eu acho, o que eu penso, não é uma defesa denominacional. A palavra que eu prego, ela tem que ser cristocêntrica. O que é isso? É ter Cristo no centro. Não se preocupe em julgar as pessoas, em julgar o que as pessoas têm na sua casa, imagens de escultura, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente vai evangelizar e quer ficar doutrinando, quer ficar se metendo na vida particular das pessoas. Jesus não falou para fazer isso. Jesus disse que pregasse o evangelho. E o evangelho são boas novas. O que são boas novas? São boas notícias. Nós já vivemos em um mundo caído, em um mundo desgraçado, né? Um mundo cheio de dores, um mundo de trevas. A igreja tem que chegar com uma mensagem de esperança, uma mensagem de resgate, uma mensagem que traga as pessoas para Cristo, né? Qual é o dever da igreja?
apresentar Cristo através da sua palavra, né? Que Cristo nos amou, que Cristo desceu à terra, que Cristo deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Esta é a grande notícia, né? E que esse Jesus morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo no céu, vivo na terra e vivo na igreja, intercedendo por nós. Ok, a grande comissão é cristocêntrica. Veja que lá no Evangelho de Marcos 16,15 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não é o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista, não é? É o Evangelho. Mateus 28,19, que nós já lemos também, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo, e fazendo o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, isso é o Evangelho. É mostrar Cristo e mostrar o que ele nos ensinou. Então, a grande comissão deve ser cristocêntrica. Hoje estamos vivendo aí evangelhos que pregam tudo, menos a Cristo. Sétimo lugar, a grande comissão e o discipulado. Olha, irmãos, não adianta sair por aí pregando evangelho e não cuidar das pessoas que são ganhas. Esse meu professor, na faculdade, ele dizia que nós somos ótimos obstetras, mas somos péssimos pediatras, né? Ele estava dizendo que para fazer a criança nascer, nós somos muito bons. Agora, para cuidar da criança, que é o trabalho do pediatra, a gente tem muita dificuldade. Eu digo aqui porque isso é notório no seio de toda a igreja e as lideranças sabem muito bem. Alguém diz: nós da Assembleia de Deus ganhamos muitas almas e perdemos muitas almas. Eu venho ouvindo isso desde que era um adolescente, mas a gente tem que se debruçar sobre isso e descobrir, não é? Por quê? O porquê, irmãos, é que nós somos péssimos cuidadores. Toda igreja que eu dirijo, que eu tento instalar um discipulado, olha, irmãos, é um parto. É um parto, é uma dificuldade. Por quê? Pregar o evangelho e dizer quem quer vir à frente e anotar nome ali na frente é fácil. Eu quero ver passar na casa do novo convertido, sentar do lado dele, abrir a Bíblia com ele, cantar os hinos da harpa com ele, acompanhar, cuidar dele. Mas nós sabemos que novo convertido é um bebê espiritual. E quem já foi mãe, quem já foi pai, sabe que criança dá muito trabalho, muito trabalho. É noite sem dormir, tem que trocar fralda, tem que dar mamadeira, e se vai para algum lugar, tem que voltar na hora que o bebê precisa voltar, e sua vida agora gira em torno desse bebê. E o novo convertido, irmãos, é um bebê espiritual. Agora, se nós fizermos nossas cruzadas, fizermos os nossos congressos, olha, 200 pessoas aceitaram Jesus, 500 pessoas, glória a Deus. Só que na outra semana você procura esse público e não acha. Eu não sei para onde é que eles vão parar. Sabe o que é isso? É porque no outro dia eles são abandonados, irmão. Ninguém vai atrás, ninguém procura, ninguém telefona, ninguém faz nada, né? Um grupinho aqui, outro grupinho ali de pessoas bem treinadas e bem orientadas vão à procura, mas a grande maioria não faz coisíssima nenhuma. A pessoa aceita Jesus numa sexta-feira, num culto de ensino. Se ele aparecer no domingo, tudo bem. E quando ele entra na igreja, ele é um ilustre desconhecido. Muitas vezes ninguém fala com ele, ninguém cumprimenta e nem coisa nenhuma. Se ele não se virar sozinho, como a turma diz, igual Deus criou batata, não é? Ele vai se perder. Então, o nosso déficit é no cuidado com o bebê. É aqui que nós temos que nos concentrar, não é? Acompanhar, não é? E ir caminhando com essa pessoa. Olha, irmãos, eu vou compartilhar aqui um testemunho rapidamente. Eu aceitei Jesus em 1978. Eu e um rapaz que seria futuramente o meu cunhado. A gente muito novo, com 15 anos de idade, e Deus levantou, porque a igreja não mandou. Deus levantou um irmão Naldinho. Todo dia ele passava lá em casa. Sabe o que é todo dia, irmãos?
e nós tínhamos culto todo dia. Todo dia tinha trabalho na igreja. Ele passava todo dia. Se a gente ia tomar banho, ele ficava sentadinho esperando, levava a gente. Tinha dias que ele passava lá em casa, que se ele não passasse, eu não iria para a igreja. Mas ele foi, e eu lembro que ele nos levou até o batismo, que foi uns 3 meses depois. Depois ele nos encaminhou para o coral da igreja, isso é integração. E eu não lembro, meus amados irmãos, quando ele largou a minha mão. Eu há pouco tempo tentei localizar esse irmão, achei, e eu disse para ele, olha meu irmão, se você um dia achar que seu ministério não valeu a pena, que você não foi reconhecido pelas pessoas, eu quero lhe dizer e quero lhe agradecer, porque hoje eu sou o que sou, tenho o que tenho, graças ao Senhor. Ele se emocionou, ficou muito feliz e o céu também bateu palmas e ficou muito feliz. Mas eu tive esse anjo, irmãos. Agora, quem não tem essa pessoa? Então, nós precisamos, nas nossas igrejas, estruturar um discipulado que cuide das pessoas. Tem gente sendo levado para o batismo para tomar banho, porque ele não passa por discipulado, não frequenta aula e nada. E às vezes, para compor número, para estatística, vai lá e toma um banho. Mas no outro mês, daqui a 2 meses, está desviado da igreja e já não tem compromisso com nada. Então, discipulado. Tópico 1 e subtópico 3 está escrito assim: a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Olha só, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Muito bem. Então, meus queridos, e no tópico 3 e subtópico 1, nós temos algo mais ligado a esse discipulado, que diz assim: em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre, olha o cuidador aí, com o seu discípulo, o aluno. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Aí aqui está o problema. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 faces da mesma missão. Então, não adianta apenas jogar a rede, arrastar os peixes e largar os peixes na praia. Eles vão morrer e vão apodrecer. Então, a gente tem que pegar os peixinhos, cuidar, tratar e etc. Muito bem, 8º lugar para nós adiantarmos: a grande comissão e as barreiras encontradas. Ora, irmãos, a gente, quando está pregando o evangelho, está resgatando pessoas das mãos do diabo, está resgatando pessoas que estavam caminhando para o abismo, estamos tirando pessoas das trevas para a luz, e há oposição. Pregar o evangelho não é fácil. Há países no mundo que já é proibido pregar o evangelho. Já tem, no Brasil, pessoas sendo proibidas de pregar o evangelho. Igreja do Senhor, aproveite a oportunidade, porque pode ser que amanhã, se você for encontrado pregando o evangelho, você seja preso. O comum para a igreja do Senhor Jesus Cristo não é conforto e bem-estar. O comum para a igreja é perseguição.
A igreja sempre foi perseguida na face da terra. Se ela pregasse mentira, se ela pregasse oba-oba e outras coisas, não teria perseguição. Agora você vai falar a verdade, vai falar de Deus, vai falar de Jesus Cristo. Aí, meu irmão, se prepare que o inferno vai se levantar contra. O tópico 2 e o subtópico 3 fala sobre as barreiras nas missões transculturais. Mas eu até estendo que não é só na missão transcultural. Aqui, no nosso estado, nós temos lugares que o nosso pastor manda um missionário e o pastor já providencia logo construir uma casa, se achar um terreno, né? E construir o templo, porque as pessoas do lugarejo não querem alugar casa para crente. Né? Então, o irmão fica lá, se a igreja não entrar, não é, com uma ajuda, com alguma coisa, o missionário vai ficar debaixo de uma árvore lá a vida inteira e ninguém dá uma casa, ninguém dá um terreno. Aí a igreja, como nossa igreja é um ministério unido em todo o estado de Alagoas, vai lá, compra um terreno, constrói uma igreja e uma casa pastoral. O que é isso? Barreiras. Nós tivemos há tempos atrás um filho de crente morrer e não poder sepultar no cemitério do lugarejo, porque as pessoas proibiram, tratando os crentes como herege. Então isso é muito complicado. Há barreiras para a grande comissão. Jesus disse assim: eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Tópico 2 e subtópico 3 vai dizer assim: há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las. Então nós temos, irmãos, olha, barreiras geográficas, nós temos barreiras culturais, que são valores de vida, costumes e hábitos, nós temos barreiras econômicas, que é a questão de diferença de moeda e comércio, barreiras linguísticas, tem lugares que o povo não entende o nosso português, o irmão tem que aprender língua, dialeto e etc., né? São as línguas nativas. Barreiras religiosas, né? Existem religiões que são intolerantes, né? Se você chegar com o evangelho de Cristo lá, eles não aceitam, tocam fogo na igreja, matam os crentes e tudo mais. É a intolerância religiosa e o etnocentrismo. Cuidado com o etnocentrismo, né? Islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, tudo isso são barreiras que os apóstolos enfrentaram lá atrás, a igreja enfrentou ao longo da sua história e hoje também nós estamos enfrentando. A gente hoje não está sendo jogado na arena para o leão comer, né? Não estamos sendo degolados aqui no Brasil, mas existem outras modalidades de perseguição à igreja. Sempre haverá perseguição. Nono lugar, meus queridos, a grande comissão e a mensagem de arrependimento. O evangelho, a sua mensagem não é de blá, blá, blá. A mensagem do evangelho não é mensagem de massagear ego. A mensagem do evangelho é arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim, né, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Hoje eu preguei na festividade de jovens da igreja e eu falei uma frase do pastor Paul Washer, que é um pregador internacional, e ele diz assim que a maior marca de um falso profeta é quando ele só diz o que você quer ouvir. Depois que eu ouvi isso, eu descobri uma coisa, irmãos, nós estamos cheios de falsos profetas, inclusive no nosso meio, cheio de falsos profetas, pregadores que pregam para montar agenda, pregadores que pregam o que as pessoas querem ouvir, pregadores que pregam para que as pessoas fiquem pulando alegrezinha e muitas vezes corrompem a palavra de Deus. Você tem que pregar a palavra de Deus genuína. E se isso gerar alegria no povo, se o povo pular, se o povo der glória a Deus, der amém, amém. Não é? Mas eu não tenho o direito de corromper a palavra para poder me manter de bem no meio do povo, não é? Massagear ego, dizer o que o povo quer ouvir. E tem dirigentes por aí que encomendam a mensagem. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não é? Na nossa igreja aqui, graças a Deus, eu creio que nós estamos livres disso aí. A grande comissão e a mensagem do arrependimento. A mensagem do arrependimento, ela não dá ibope.
Não mexa na ferida das pessoas, não mexa nas questões que afetam as pessoas que elas não gostam. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem, não é mensagem para agradar, não. A mensagem do Evangelho é chamando para o arrependimento, chamando para a responsabilidade, chamando para a conversão. É dizer para o pecador que ele lá no mundo vive do jeito que ele quer, mas quando ele chega na casa de Deus, ele tem que mudar o seu comportamento. Ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se comprava e não pagava, ele agora tem que comprar e pagar. Se ele mentia, ele tem que parar de mentir. Se ele vivia jogado no mundo da prostituição e do adultério, ele não pode mais viver no mundo da prostituição e adultério. Já viu que este evangelho não dá para todo mundo. Agora, um evangelho que está sendo pregado por aí, venha do jeito que está e fique do jeito que você quiser, desde que você encha os cofres da igreja, aí está cheio. Mas eu estou aqui para dizer a você que isso é mensagem de falso profeta. O profeta genuíno, ele expõe a palavra de Deus na sua essência. Glória seja dada ao nome de Jesus. 10º e último lugar, a grande comissão como grande desejo de Deus. Olha, irmãos, o desejo de Deus é que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. João 3,16, Jesus diz para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto que eu citei para vocês é 1 Timóteo 2,4. Eu vou inclusive ler ele aqui bem direitinho para não ficar faltando alguma coisa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olhe, a partir do versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus te ama e Jesus quer te salvar. A grande comissão, a obra missionária, alguém disse assim que a missões está no coração de Deus. Eu vi um pastor dizer melhor, ele disse que missões é o coração de Deus. Então, a grande comissão como grande desejo de Deus. Deus quer que esta palavra vá até os confins da terra, a todas as pessoas, em todo o tempo, uma mensagem onde Cristo é o centro e uma mensagem que nos chama para o arrependimento e a mudança de vida. Que Deus assim, meus queridos, nos abençoe, que o Espírito Santo fale bem alto aos seus corações e até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.